Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Paraná. Neste mês de novembro, as chuvas se tornaram mais irregulares sobre o centro-sul do país, devido aos efeitos do fenômeno Laninha, que se intensificou entre o mês de outubro e o mês de novembro. As chuvas têm ocorrido de forma bastante irregular aqui sobre o centro-sul do país. Nestas áreas aqui em tons de vermelho, laranja do mapa, os volumes de água têm sido menores, enquanto os corredores de umidade têm ocorrido de forma mais atuante de forma mais frequente sobre a metade norte do país, onde têm ocorrido as chuvas mais volumosas, como mostram as áreas em tons de verde deste primeiro mapa, que representa a precipitação acumulada até o dia 20 de novembro. Áreas do centro-sul do país estão com déficit de chuvas, como mostram as áreas em tons de laranja do segundo mapa, que representa a anomalia de precipitação para os primeiros 20 dias de novembro. Nesta semana, a passagem de uma frente fria voltou a espalhar chuvas pelo sul do país, só que esse sistema avança rapidamente em direção à costa do Sudeste e, mais uma vez, deve intensificar um corredor de umidade sobre a metade norte do Brasil, enquanto as chuvas devem diminuir aqui sobre o interior da região sul. Áreas da faixa leste ainda devem permanecer com um tempo mais instável e, principalmente a partir do final de semana, as instabilidades voltam a ganhar força e voltam a trazer chuvas mais volumosas. Áreas dos Campos Gerais, aqui no Paraná, podem receber volumes um pouco mais expressivos de água. Agora, áreas do norte têm uma previsão de chuvas mais irregulares, ou seja, aquela chuva na forma de pancadas, que até pode atingir parte de uma propriedade com forte intensidade, mas ela não ocorre de forma homogênea, não atinge todas as áreas com a mesma força. Então, é uma chuva que não dá para contar com volumes significativos para todas as áreas. No decorrer do período de 30 de novembro a 6 de dezembro, a gente observa chuvas mais abrangentes sobre o sul do Brasil, grande parte dos 3 estados, com chuvas de moderada até forte intensidade. Mas, mais uma vez, a distribuição espacial é bastante irregular. Aqui sobre o Paraná estão previstos volumes mais expressivos, principalmente para as áreas dos Campos Gerais. O volume até que pode atingir mais de 80 milímetros em 7 dias. Essa chuva ela deve oscilar um pouco. Na virada do mês, as instabilidades diminuem, mas nos primeiros dias de dezembro tem previsão aí para a passagem de um sistema que deve espalhar bastante instabilidade sobre o sul do país. Então, o destaque a partir de agora é que a chuva vai continuar irregular devido aos efeitos do fenômeno Laninha. De uma forma geral, volumes abaixo do normal para a época do ano, mas não se observam períodos muito prolongados de tempo seco. Então, em algumas áreas a gente pode observar redução da umidade no solo, mas de uma forma geral os episódios ainda vão continuar ocorrendo em algumas áreas, especialmente nos Campos Gerais, garantindo umidade. Nas áreas mais ao norte, onde a chuva será mais irregular, como a gente observa aqui nessa primeira semana de dezembro, a chuva não deve ocorrer de forma homogênea sobre todas as áreas do norte do Paraná. Nessas áreas, a combinação de chuvas irregulares e também altas temperaturas pode contribuir para um maior declínio da umidade do solo. A gente pode observar aqui nas temperaturas máximas que o calor deve ser mais intenso sobre as áreas mais ao norte do Paraná nos 2 próximos períodos, com máximas por volta ou acima dos 30 graus. Nas áreas dos Campos Gerais, áreas mais ao sul do Paraná, as temperaturas devem ficar elevadas, mas não com valores tão extremos, máximas ligeiramente abaixo dos 30 graus. Nessa segunda metade da semana, o calor deve aumentar com o afastamento da frente fria. Então, teremos tardes bastante abafadas e, de uma forma geral, a chuva deve ocorrer na forma de pancadas, mas nas áreas em tons de verde dos mapas, a gente observa que a temperatura não deve atingir valores tão expressivos. Vamos agora às previsões detalhadas. Para as áreas dos Campos Gerais, a gente observa que tem uma frequência maior de chuvas e com volumes moderados. A frente fria que está passando ainda deve trazer uma chuva de moderada intensidade, especialmente até a quarta-feira, mas na segunda metade da semana a chuva diminui, a temperatura vai continuar amena. A partir do domingo, a chuva retorna com moderada intensidade e o início da próxima semana será marcado por tempo instável. Na virada do mês de novembro para dezembro, a chuva reduz novamente, o calor deve se intensificar rapidamente, com máximas superiores a 30 graus, mas no decorrer da primeira semana de dezembro tem previsão para alguns episódios de chuva que devem continuar aí ajudando na manutenção da umidade no solo, especialmente nas áreas dos Campos Gerais. No Alto Paraná, a gente observa uma condição de chuvas mais espaçadas. Paraná Alto, então, com episódios de chuva mais fortes agora, com a passagem da frente fria, ainda entre esta terça e a quarta-feira. Na segunda metade da semana, a chuva reduz e as temperaturas se elevam um pouco mais. A chuva retorna entre o domingo e o início da próxima semana, mas na forma de pancadas isoladas, de uma forma geral com baixos acumulados. E na virada do mês de novembro para dezembro, o destaque é a rápida elevação da temperatura. Olha só, tem previsão de máximas por volta de 35 graus, muito calor para as áreas do Paraná Alto.
No decorrer da primeira semana de dezembro, tem previsão para alguns episódios de chuva, mas como a gente observou pelo mapa, são chuvas mal distribuídas sobre o norte do Paraná. Então a gente observa que algumas áreas centro, norte, oeste do Paraná podem ter volumes baixos. E é o caso do Paraná Alto, que deve ter previsão aí, tem previsão para episódios bastante isolados e com baixos volumes de água. Para o Paraná Baixo, a situação é muito parecida. Previsão de volumes mais expressivos de água agora, com a passagem da frente fria, mas na segunda metade desta semana, com o afastamento da frente fria, o tempo seco volta a se intensificar, as temperaturas se elevam rapidamente, atingindo 30 graus durante as tardes. Entre o domingo e início da próxima semana, o tempo volta a ficar instável, mas não tem previsão para volumes muito expressivos de água. E a virada do mês de novembro para dezembro promete ser muito quente, com temperaturas que podem ultrapassar 35 graus. Então, essa combinação de tempo mais seco, temperaturas bastante elevadas, deve contribuir para o declínio da umidade no solo. Na primeira semana de dezembro, tem previsão para alguns episódios de chuva, mas uma chuva bastante irregular e com baixo acumulado. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje para as áreas de abrangência do Paraná. Eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Qualquer dúvida ou se precisarem de mais informações, entre em contato com o nosso time do Agroclima Pro. Até mais!